Olha, eu até tinha pensado em gravar um vídeo pro canal Falando Cinema, onde eu comentaria sobre esse anúncio, né, essa primeira parte dos anúncios que o James Gunn fez para essa reestruturação aí da DC nos cinemas. Só que eu acho que o tempo já passou e também não tem muito o que acrescentar em relação aos anúncios, assim, em termos de conteúdo e tal, mas eu quero pelo menos aqui deixar meus 2 centavos sobre esses anúncios, né, o que eu curti, o que eu não curti, o que eu acho que talvez pode funcionar, pode não funcionar. Enfim, e além dos anúncios que ele fez, ele também confirmou que na DC vai haver a existência de um selo que vai ser o Elseworlds, que aqui no Brasil, nos quadrinhos, essa parte era chamada de Túnel do Tempo, que são histórias que são fora da cronologia principal. Eu espero que ele não tenha simplesmente criado esse título de Elseworlds simplesmente porque o The Batman já estava em produção e o Coringa 2 já estava em produção. Eu espero que mesmo na gestão do James Gunn ele também possa utilizar desse selo para contar histórias ali fora da cronologia, porque nos quadrinhos eles fazem isso de uma forma tão bacana, com várias histórias boas de Batman, Superman, Liga da Justiça, Sociedade da Justiça. A quantidade de possibilidades que esse Elseworlds abrange, cara, é algo tem um potencial gigantesco. Mas então vamos lá para os anúncios, porque ele começou explicando como é que vai ser o caminho até esse reset e entrar de fato esse novo universo. Porque a gente vai ter o Shazam em primeiro lugar, e eu achei curioso que o James Gunn, quando foi falar do Shazam, ele começou a falar o seguinte: olha, o Shazam ele tem meio que o cantinho dele no universo DC. Se não me engano, nos filmes do Shazam, eu acho que eles até se passam no Snyderverso, mas não aparece. Ele não tem contato com nenhum dos personagens, dos atores do Snyderverso, se não me engano. Então, quando ele começou a falar que o Shazam tem esse cantinho próprio no universo DC, eu fiquei me questionando, poxa, será que o James Gunn tá esperando esse filme do Shazam lançar? E se der dinheiro e der boa repercussão, ele vai manter esse Shazam nesse universo? Ou será que também ele vai ser descartado? E depois do segundo filme do Shazam, a gente vai ter o lançamento finalmente do filme do Flash, né, com Ezra Miller aí, que se envolveu em tanta polêmica, tanta confusão aí recentemente. Mas a Warner falou que ele está bastante comprometido em mudar, em fazer terapia e tratar a saúde mental dele. E nós tivemos no dia do Super Bowl o lançamento do trailer, e o trailer foi animal, cara, com a participação do Michael Keaton. Parece, isso é somente pelo trailer, julgando somente pelo trailer. Parece que o filme vai ser de fato incrível e vai ser aquela loucura do multiverso. Eu não sei se ali ele vai simplesmente voltar no tempo e bagunçar a timeline dele, ou se de fato ele vai ficar viajando entre universos diferentes para ter a Supergirl, para ter o Michael Keaton. Não sei, tem que esperar o filme para ver. Mas cara, esse trailer deixou, pelo menos me deixou assim com uma expectativa maior em relação a esse filme, que até então a expectativa era abaixo de 0. Mas aí o James Gunn explicou que esse filme do Flash vai ser de fato esse reset e vai de fato começar, vamos dizer assim, esse James Gunn verso, criado do zero, com novas equipes, novos personagens, novos atores, novas atrizes. E falando em coisa nova, a primeira coisa que ele anunciou é que nós vamos ter uma série animada do Creature Commandos, que aqui no Brasil, se não me engano, é Comando das Criaturas, o nome dessa equipe dos quadrinhos. É um grupo bastante desconhecido, então é a cara do James Gunn trabalhar com esse tipo de equipe de personagens dos quadrinhos, já que ele fez isso no Guardiões da Galáxia e deu super certo. E esse grupo é uma espécie de Deu a Louca nos Monstros, sabe? Aquele filme que reúne o Monstro de Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra, o Drácula. É mais ou menos isso aí, porque tem um cara que é um Frankenstein, tem um cara que é um super-humano, aí tem um vampiro, aí tem a noiva de não sei quem. Essa junção desses caras esquisitos, inclusive tem o Doninha, que apareceu no Esquadrão Suicida também do filme do James Gunn. E o James Gunn falou que ele escreveu todos os episódios dessa série animada, então eu acho, cara, que vai ser uma parada muito louca, mas vai ser bem a cara do James Gunn mesmo. Na sequência, ele anunciou que nós vamos ter uma série live action da Amanda Waller, e que a Amanda Waller vai ser novamente interpretada pela Viola Davis. Esse foi o único anúncio assim que eu fiquei meio que com o pé atrás. Sabe, não somente que tipo assim, que história que será que ele vai querer contar com a Amanda Waller de protagonista? Mas não só por isso, mas assim, durante esse período antes do anúncio do James Gunn, eu comecei a ter cada vez mais e mais certeza que o ideal mesmo para DC seria fazer um reboot total em relação ao Snyderverso, tipo assim, de deixar pra lá, sabe, de fazer do Flash, do Aquaman, do Shazam, um encerramento digno para essa galera, para esses personagens, esses atores, né, que interpretaram eles, mas que, tipo assim, depois daquilo, de fato, fazer um reboot com novas pessoas, novos atores, atrizes, etc. Só que nós vamos ter aqui a Amanda Waller de volta, aqui interpretada pela Viola Davis, e eu não faço ideia do que esperar disso. Eu não vou aqui falar, vai ser uma merda, porque não tem potencial de história, porque eu falei isso da série do Andor e queimei a língua, né, porque a série foi espetacular. Mas assim, esse foi o único anúncio que me deixou meio... não curti tanto assim não. Em seguida, o James Gunn anunciou que nós vamos ter finalmente um filme solo do Superman, que eu acho que é essencial começar esse novo universo da DC com o Superman, já que o Superman, venhamos e convenhamos, estava sendo bem maltratado aí pela Warner recentemente. Coitado do Henry Cavill, que achou que ia ter um retorno bacana
com o Adão Negro, caiu na lábia do Dwayne Johnson, cara, e caiu num golpe, uma cilada mesmo. Mas nós vamos ter aqui um novo Superman, interpretado por um outro ator. Na divulgação, James Gunn utilizou a imagem lá do Grant Morrison, né, do grandesaço Superman, que não é bem uma história de origem, mas fala bastante do que representa a figura do Superman. E nos dias seguintes, o James Gunn colocou nas redes sociais que esse quadrinho do Grant Morrison é essencial para a gente poder entender mais dessa história e tal. E ele já explicou que esse filme não vai ser necessariamente uma história de origem, mas vai ser um Superman um pouco mais jovem, conhecendo a Lois Lane, se tornando jornalista. Então eu acho, cara, que tem tudo para ser excelente. Em seguida, James Gunn foi lá e divulgou que nós vamos ter uma série live action de Lanterna Verde. Vai ser os Lanternas Verdes. A ideia dessa série já existe há uma pá de tempo, era de um jeito, aí foi reformulada para ser o Jon Stewart junto com o Guy Gardner, alguma coisa assim, e aí depois foi reformulada de novo agora com essa nova ideia do James Gunn. Então todos os projetos anteriores foram tudo cancelados, e vai ser o Jon Stewart e o Hal Jordan, e o James Gunn escreveu essa história como um True Detective, então é uma parada assim bem pé no chão mesmo, e deve ser uma série mais de investigação mesmo, né, e ele falou que essa série vai ter, vamos dizer assim, a primeira pista da grande ameaça que vai circundar essa primeira fase da DC. Eu tô bastante empolgado pra essa série, eu gosto pra caramba do Jon Stewart, né, pra quem é mais ou menos da minha geração, dos anos 2000, cresceu com o desenho da Liga da Justiça que passava no SBT e o Lanterna Verde era o Jon Stewart, então tá todo mundo meio que acostumado, e eu acho que, cara, já deu de Hal Jordan de protagonista só, né, cara, porque os filmes do Hal Jordan, as animações, a maioria são com o Hal Jordan, então, cara, é a chance, tipo assim, de dar um protagonismo também pro Jon Stewart, sabe? Eu até preferia que fosse somente ele, mas sendo ele com o Hal Jordan não me incomoda não. E outra coisa que o James Gunn anunciou, e foi uma surpresa, eu acho que para todo mundo, é que nós teremos um filme live action do The Authority. O pessoal que às vezes não conhece, que não é dos quadrinhos, deve ter ficado assim, ok? O que eu tenho para falar sobre essa série é que eu vi muitas pessoas na internet comparando essa ideia de um filme do Authority com The Boys. E eu acho que de certa forma a comparação é válida, só que nos quadrinhos ele é um pouco diferente. Porque se você pegar o material base, o The Boys foi escrito pelo Garth Ennis. E o Garth Ennis tem dois modos de escrever. Ou é o Garth Ennis sério, que a gente vê, por exemplo, na fase da Marvel Max do Justiceiro, ou então é um Garth Ennis galhofada total, que é o caso do The Boys, é o caso do Justiceiro do Marvel Knights, que se passa antes do Marvel Max. E por mais que a gente veja no The Boys toda a crítica social da indústria de super-heróis, essa coisa toda, no final das contas, por ser um quadrinho do Garth Ennis, o The Boys é muito mais satírico e, entre aspas, bem humorado. Então é tudo, no final das contas, é tudo explodindo cabeça de um monte de gente, é enfiando a porrada, é nudez, essa parada escatológica que o Garth Ennis faz nos quadrinhos. Já o Authority nos quadrinhos sempre teve uma vibe um pouco mais séria. É claro que tem a comédia, tem o romance, tem a piadoca, tem os super-heróis e tal, mas no geral assim é uma obra um pouco mais séria. Só que o interessante foi que o James Gunn anunciou que o The Authority vai conversar com os demais filmes do universo regular da DC. E nos quadrinhos isso demorou um bocado para acontecer. E para mim a dúvida que fica é como que o James Gunn vai fazer o The Authority, que é algo bem mais denso, mais adulto, conversar com o universo de Super-Homem, de Batman, de Mulher Maravilha, que geralmente os filmes gerais são todos PG-13, tem censura e tal. Como é que essa coisa vai conversar, né? Essa para mim é a grande questão. Em seguida, ele anunciou que nós vamos ter uma série que vai ser focada na Ilha Paraíso, em Themyscira, né, o lar da Mulher Maravilha, que vai se passar muitos e muitos anos antes da Mulher Maravilha existir. Na minha opinião, essa série foi um grande acerto assim, em termos de anúncio, porque se tem uma coisa que o Snyderverse trouxe de interessante, de visual, de cenas e tal, foi essa parte das Amazonas, porque isso nos filmes da Mulher Maravilha, na versão da Liga da Justiça, tanto do Joss Whedon, mas principalmente na versão do Zack Snyder, cara, a parte das Amazonas é incrível. Então ter uma série focada nas Amazonas, na Ilha Paraíso, eu acho que é muito interessante. Tem um quadrinho recente da DC que ainda não foi nem publicado no Brasil, foi lançado lá fora pelo Black Label, que é um selo um pouco mais maduro da DC, que conta a história das Amazonas, de Themyscira. Inclusive o James Gunn chegou a retweetar um tweet de uma menina falando desse quadrinho, então eu acho que vai também servir de base para construir os eventos dessa série, que o James Gunn descreveu como um Game of Thrones no universo da Mulher Maravilha. Em seguida, o James Gunn anunciou que nós vamos ter um novo filme de Batman, que vai ser o Batman The Brave and the Bold, né, que vai ser
com o Damian Wayne, que nos quadrinhos é o último Robin que teve, e ele é filho biológico do Bruce Wayne. Esse anúncio acabou gerando bastante discussão, porque as pessoas começaram a falar assim, ué, o Superman vai ser jovem, a Mulher Maravilha não nasceu ainda, e o Batman vai ser um Batman já com Robin, com o filho dele, então o Batman vai ser um cara mais velho, como é que vai conversar isso daí? E por conta disso, muitas pessoas começaram a falar, os anúncios foram meio jogados, os filmes não estão conversando muito bem, um se passa antes, um se passa depois, um se passa na linha do tempo alternativa e tal, só que, gente, isso a gente sabe dos quadrinhos, que o Damian Wayne é o último dos Robins e o Batman já é um cara mais velho. Aliás, se a gente for olhar nos quadrinhos, quando o Damian Wayne entra, o Batman tinha até morrido, né? O Bruce Wayne tinha morrido. Quem assume o Batman é o Tim Drake, se não me engano. Só que tudo isso é uma informação dos quadrinhos. Talvez nos filmes o Damian Wayne não vai ser o quarto, quinto Robin na cronologia, ele pode ser o primeiro, né? E às vezes o Batman já começou junto com o filho dele, né? A gente tem que ver, esperar o filme ser lançado para a gente entender como é que vai funcionar essa cronologia, o quão jovem vai ser o Superman, qual vai ser a idade do Batman, onde é que tá a Mulher Maravilha nessa história, ela tá, não tá, como é que vai ser e tal. Tudo isso a gente tem que esperar. Então, às vezes, as pessoas geram expectativas naquilo que não foi informado ainda, né? Isso a gente tem que sempre tomar cuidado. Outro anúncio que eu achei espetacular foi o anúncio da série live action do Gladiador Dourado. E quem é da minha geração vai lembrar do Gladiador Dourado lá no Liga da Justiça Sem Limites. E o James Gunn descreveu ali a série como uma síndrome do impostor em gênero de super-herói. Ele é basicamente um loser que vive no futuro, mas a tecnologia do futuro é tão avançada que ele pega aquela tecnologia, volta para o passado para poder ser glorificado como um super-herói. Então, cara, só essa premissa já é super James Gunn, é a cara dele de roteirizar, de escrever, dirigir essa série. Então eu acho que vai funcionar pra caramba. E nos quadrinhos ele é bastante amigo do Besouro Azul, então quem sabe pode conversar Gladiador Dourado com o filme do Besouro Azul que vai rolar. E outro anúncio que o James Gunn fez é que nós teremos um filme live action da Supergirl, e ele falou que vai ser bastante inspirado naquele quadrinho A Mulher do Amanhã, escrito pelo Tom King. E eu tô lendo esse quadrinho, inclusive é um quadrinho bastante interessante, que tem uma pegada bem de ficção científica, viagem no tempo e tal. Ainda não foi confirmado quem vai interpretar a Supergirl nesse novo universo. Vale lembrar que no filme do Flash a gente vai ter uma Supergirl, mas a gente não sabe ainda se a atriz que faz a Supergirl no Flash vai ser a Supergirl nesse novo universo, mas eu particularmente fico bastante feliz e empolgado de ver a Supergirl nas telonas, ainda mais baseado num quadrinho tão interessante, que inclusive é desenhado por uma brasileira, que é a Bilky Zeppelin. E para finalizar esses anúncios, James Gunn falou que nós vamos ter um filme live action de Monstro do Pântano. Esse anúncio me mostrou que, na verdade, o James Gunn não tá bem jogando no seguro. Porque, beleza, ele anunciou o filme do Superman, filme do Batman, tem coisa de Mulher Maravilha sendo produzida, talvez a gente vai ter um filme de Mulher Maravilha mais pra frente sendo anunciado pelo James Gunn, porque ele falou que não anunciou tudo dessa primeira fase ainda. Vê que a DC vai apostar em um filme live action do Monstro do Pântano, ainda mais o James Gunn falando no dia seguinte que, tipo assim, uma das maiores inspirações para esse filme vai ser a fase do Alan Moore, que é a fase mais celebrada do Monstro do Pântano, super adulta, me faz ter bastante confiança, não somente no projeto em si, mas principalmente em todos esses anúncios, essa estruturação desse novo universo. Isso sem falar que o Monstro do Pântano, assim como é com The Authority, por exemplo, são personagens que não são conhecidos do grande público, então vender isso para uma experiência de cinema vai ser um grande desafio para DC. E se você lembrar, há pouquíssimo tempo atrás a Warner chegou a lançar uma série live action ali do Monstro do Pântano, mas logo antes da série estrear, inclusive a série já foi cancelada, não sei se foi por questão de orçamento, o que foi que aconteceu no negócio. Acabou que como a série foi cancelada eu não assisti, mas eu vi um bocado de gente falando até bem do começo da série, né? Que no final ela acaba se atropelando porque ela foi cancelada, né? E acaba apressando muitas coisas, mas que no geral assim é uma série bastante competente. O James Gunn falou que esse filme vai ser um filme de terror bastante sombrio. Ele ainda não falou se o filme também vai ser PG-13, como a mesma questão do Authority, né? De ser um personagem adulto no universo de um monte de herói PG-13, por assim dizer. Mas já foi noticiado que o James Mangold, né, que é o diretor do Logan, diretor do Ford vs Ferrari, diretor do próximo filme do Indiana Jones, está em negociações aí para dirigir esse filme do Monstro do Pântano. Mas eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. O que você achou desses anúncios do James Gunn? Te agradou? Te desagradou? O que você acha que está faltando nessa lista de anúncios? Está faltando o filme da Mulher Maravilha ou você acha que não vai fazer tanta diferença, pelo menos para essa primeira fase? Deixe todas as suas opiniões, o que você gostou, não gostou, suas decepções aqui nos comentários. E no mais é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!